Olá, mais uma vez é com muita alegria que estou aqui, junto com vocês do Ismênia de Jesus, para eu compartilhar algumas reflexões que nos auxiliem a conduzir e entender melhor o significado de nossa vida. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos proteja na nossa tarefa. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar o nosso bate-papo. Então, o nosso assunto de hoje é a natureza e o homem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a relação das leis naturais que regem elementos da natureza e o homem que também pertence a essa mesma natureza, né? Então, esse é o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje. Então, nossa vida biológica aqui encarnados começou com o encontro do espermatozoide com o óvulo. Aqui a gente vê vários espermatozoides no entorno de um óvulo, uma microscopia eletrônica de varredura. E um destes espermatozoides foi aquele que adentrou o óvulo e permitiu que a nossa vida biológica começasse. Olha, uma fotomicrografia de varredura em que o espermatozoide está ultrapassando as camadas do ovócito secundário para fertilização, para fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Uma vez ocorrida essa fertilização, forma-se uma célula única, que é o zigoto, né, com características genéticas, que foi aquela que deu o pontapé inicial para nosso processo reencarnatório aqui nessa nossa vida atual. E essa célula se divide em duas, em quatro células, elas vão se transformando, né, destruindo as unidades para formar várias unidades. Então, tem um determinado momento lá que são de 32 células, mais ou menos, que parece uma amora, que chama-se mórula, né? A transformação que vai acontecendo ainda na condução dessas célulazinhas na tuba uterina da mamãe para chegar até o útero. É o fenômeno da fertilização. Fertilização que também acontece nas plantas, né? Por meio da ação das abelhas que carregam o pólen de uma planta para outra, né? Então é um fenômeno da natureza, o fenômeno da fecundação e da fertilização. E a formação de sementes, como a gente está vendo aqui, o grão de bico, a formação das sementes, que semente é essa que para poder gerar uma nova planta, ela terá que se romper, terá que sofrer uma destruição da sua cápsula, do seu entorno, para que possa surgir o broto. E esse broto vai vencer a escuridão da terra, que estava lá, num processo de sofrimento, de rompimento de cápsula, e de vencer a estrutura da terra para poder aparecer na superfície, né? Então é um processo para a formação de uma nova planta que vai ter lá no seu, vamos dizer assim, no seu fruto, a formação de uma nova semente, né? Então a gente viu aqui uma plantinha do grão de bico formando uma nova semente e o ciclo se fecha e é um processo de reestruturação da vida, no caso aqui a vida vegetal. E a mesma coisa acontece com o ser humano, né? Então, aquela célula única foi se dividindo, foram formando estruturas no útero da mamãe, num determinado momento lá com a formação até do sistema circulatório, o aspecto do embriãozinho como se fosse uma lavazinha, né? Então, na verdade, Gabriel Delany fala que a estrutura do nosso corpo, a ontologia, a formação do nosso corpo, replica a filogenia, que é a formação das diversas espécies. Tem um determinado momento que a gente é uma sementinha, como uma semente da planta, depois a gente é como se fosse uma larvazinha,
e os órgãos começam a se desenvolver. Aqui está a estrutura primitiva para a formação do olho, a estrutura primitiva para a formação das mãos, mas nessa fase ainda a gente ainda tem cauda, e essa cauda vai ser destruída, né? Então, em um determinado momento a gente já começa a ter uma conformação bastante à semelhança da estrutura humana, com a orelha, com os olhinhos, com o nariz, com a boca, membro inferior, membro superior, né? E à medida que vai chegando na fase final da nossa gestação, aqui é um fotógrafo, Lennart Nilsson, que fotografava por endoscopia os bebezinhos no útero da mamãe, aqui já numa fase final da gestação, que ele nem cabe direitinho dentro da barriga, aqui o cordão umbilical. Então, o processo de desenvolvimento desse ser humano, a semelhança do que foi o processo de desenvolvimento da plantinha, né, na fase já bem finalzinha da gestação, praticamente é como se fosse o bebezinho. E nós não nascemos prontos. Quando a gente nasce, a gente ainda depende muito do cuidado da mamãe. Somos bastante dependentes do bebezinho, do cuidado da mamãe, né? Nós vamos, à medida que vai passando o tempo, é que a gente vai ganhando autonomia, né? A gente vai começando a engatear, e aí, a partir daí, aprendemos a andar, e estamos aí caminhando num novo processo reencarnatório, né? Então, é uma sequência. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, que é um dos livros da coleção Fonte Viva, né, que chegou até nós pelas mãos do Chico Xavier, nesse livro Pão Nosso, no capítulo 50, que tem por título Preserva a Ti Próprio, ele faz essa correlação de fenômenos da natureza, como, por exemplo, das plantinhas, e a nossa vida biológica, mas principalmente a nossa vida espiritual, o significado de nossa vida. Então, uma das frases que ele coloca lá, a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. Então, nós precisamos dar condições para a sementinha crescer adequadamente. Se nós transportarmos essa semente como sendo aquela celulinha única que virou uma larvazinha, que depois ganhou uma conformação semelhante de um cachorrinho para virar um mini ser humano e aí nascer, né, vir para a luz, como aconteceu com a plantinha, que era uma sementinha que estava lá embaixo da terra, e o brotinho venceu a terra e veio para a luz. Tanto é que quando nasce o bebezinho, fala, a mamãe deu a luz, né? Então, esta criança, essa sementinha, se eu não cuidar adequadamente, ela poderá passar por essa experiência que o Emmanuel fala, a semente valiosa que não ajuda pode perder-se. Se nós dermos educação, cultura, mas educação moral também para as nossas crianças, eles serão jovens saudáveis, saudáveis do ponto de vista físico, orgânico, saudáveis do ponto de vista emocional, psicológico e saudáveis do ponto de vista moral e espiritual. Nós precisamos cuidar das nossas sementinhas, né? Essa é uma mensagem importante que Emmanuel passa para a gente. A outra mensagem importante que ele passa para a gente, nesse capítulo 50 do livro Pão Nosso, a árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição, né? Nós precisamos cuidar do brotinho à medida que ele vai crescendo. E nessa fase inicial, ele exige muito cuidado, muita atenção, para que ele possa, eventualmente, e para que ele possa cumprir o seu objetivo de ser uma árvore frondosa, que vai fornecer sombra, proteção, amparo, que vai fornecer frutos para todos aqueles que vão até ela buscar. A semelhança da passagem do Evangelho de Jesus, que vai buscar fruto na figueira, né? Tem que estar pronta para ter frutos para oferecer, né? Não pode estar seca de frutos, né? Então, essa árvore frondosa só teve condições de chegar a esse ponto porque, quando pequena, ela foi atendida. A árvore tenra, que não proteges, permanece exposta à destruição, né?
Isso a gente viu o Emmanuel contando para a gente no capítulo 50 do livro Pão Nosso, né? Do livro Pão Nosso, preserva a ti próprio. Então nós precisamos cuidar da árvore terra para que ela possa virar uma árvore frondosa, com frutos e sombra, amparo a oferecer. Essa é uma imagem que representa Pestalozzi, filósofo da educação do século XVII e XVIII, né? E que tem essa frase assim, ó, o amor é o eterno fundamento da educação, né? Pestalozzi foi professor que cuidou com amor, fundamentou a educação deste que é o nosso Allan Kardec, né? Cuidou dele com muito amor e cuidou dessa sementinha, que passou pelo período de árvore tenra para virar essa árvore frondosa que foi Kardec enquanto esteve aqui conosco. Frondosa porque forneceu para a gente muitos frutos que ofereceram para a gente condições de a gente se alimentar espiritualmente dos conceitos que ele nos ofereceu através das obras básicas. No Livro dos Espíritos, por exemplo, ele tem lá na parte terceira a argumentação e a apresentação de conceitos dados pelos Espíritos e pela interpretação do Kardec das leis morais, a lei divina e natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, da sociedade de progresso, lei de igualdade e liberdade, justiça, amor e caridade, falando a respeito da perfeição moral, né? Olha lá, a lei da reprodução, lei da destruição, né? Então a fertilização é necessária para que a vida permaneça. A plantinha vai ter que ter destruído a sua cápsulazinha para poder gerar broto, né? E vão progredir no desenvolvimento até virar uma árvore frondosa. Então, a lei da natureza é lei da natureza a reprodução dos seres vivos, perguntou Kardec na pergunta 686 do Livro dos Espíritos. Evidentemente, respondem os Espíritos, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. Devemos agradecer muito a nossos pais por fornecerem todo o material necessário para nós termos sido gerados, né? Cumprindo uma lei natural que é a lei da reprodução, né? O papai fornecendo o espermatozoide, a mamãe fornecendo o óvulo para que a gente pudesse ter a estrutura orgânica que nós temos hoje para experimentar as nossas vivências e, consequentemente, nos aprofundarmos no entendimento e na prática das leis naturais, da lei de justiça, de amor e de caridade. E olha lá na pergunta 728, e a lei da natureza? É lei da natureza a destruição? Os Espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. As nossas células, no início da sua formação, foram destruindo, ocorreu a fertilização, que é a lei da reprodução acontecendo, seja nas plantinhas, seja na gente, no espermatozoide adentrando o óvulo, a sementinha teve que se destruir para virar broto. Se você considerar o desenvolvimento das mãos no ser humano, começa como uma placazinha, essa é uma placa de desenvolvimento da mão, e esse tecido que está aqui entre as estruturas que vão formar o dedo, elas vão se destruindo, vai destruindo esse tecido. Então é uma destruição para a regeneração, para a formação de uma estrutura orgânica. Isso é uma lei natural. E este ser vai seguir a lei do progresso, vai se desenvolver numa árvore frondosa que fornece frutos. Ah, essa figueira aqui, que Jesus procurou, ele encontrou frutos. Qual figueira eu estou falando? Essa figueira aqui, chamada Chico Xavier, né? Uma árvore frondosa também, que Deus nos ofereceu, que veio até nós para nos ensinar, aprimorar o nosso conhecimento a respeito das lições que trouxe para nós o
Allan Kardec, pelas obras básicas. Chico Xavier, que produziu muitos frutos, mais de 400 livros pelas mãos do Chico Xavier, psicografados, uma enormidade de conhecimentos e de ensinamentos na função que é do Espiritismo, que é do cristianismo redivivo. E o cristianismo nada mais é do que nós seguirmos aprofundando nosso conhecimento das lições do nosso Mestre Jesus. Então, na verdade, a gente está aprendendo a respeito das leis divinas e naturais, porque a função do nosso Mestre Jesus é nos ensinar as leis divinas e naturais. E só do Emmanuel, mais de 100 livros chegaram até nós pelas mãos dessa árvore frondosa, que é o nosso irmão querido Chico Xavier. Né? Destes 100, a coleção Fonte Viva é uma coleção toda especial. Caminho, Verdade e Vida, o livro Pão Nosso que a gente está citando hoje, o livro Vinha de Luz, o livro Fonte Viva, o livro Ceifa de Luz, compõem essa coleção chamada coleção Fonte Viva. E aqui vem uma recomendação. No Instagram Nas Redes da Caridade, que é vinculado ao Centro Espírita e de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros, né? A equipe do Nas Redes da Caridade, do Luiz Monteiro, vem fazendo a leitura desses livros. Já fez a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, e agora, no momento atual, está acontecendo a leitura do livro Pão Nosso, capítulo a capítulo, todos os dias no Instagram do Nas Redes da Caridade. Vale a pena a gente acompanhar. E o livro Pão Nosso, que a gente está analisando hoje, o capítulo 50, que tem por título Preserva a Ti Próprio, nessa conexão que faz o Emmanuel da natureza com o homem, com a natureza humana, com a natureza filosófica da vida humana, né? Ele continua lá, a fonte que não amparas poderá secar-se, sem água a plantinha não vai, sem água nós não vamos, né? A gente depende, nosso corpo é 70% de água, entre 60% e 70% de água. A água que não distribui forma pântanos. Água parada apodrece. O Chico faz uma conexão entre água parada e água em movimento com a mediunidade, né? A mediunidade é uma água que tem que ficar passando constante através de nós para não ficar água parada no nosso caninho, a gente como médium, como se fosse um cano de conexão entre o plano espiritual e o plano material, e essa água fluindo entre a nossa estrutura, através da nossa estrutura, ela não vai apodrecer e o cano não vai enferrujar. Então, a água que não distribui forma pântanos. Então, a nossa energia, a fonte de energia que vem de Deus Nosso Pai, que flui através dessas árvores frondosas que nós estávamos comentando, como Kardec, como Chico, como Emmanuel, né? Se nós não distribuirmos essa água, ela não vai nos fazer bem, ela vai apodrecer, vai formar pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. Então, se você tiver condições de produzir um fruto, tem que distribuir, né? A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A gente precisa orar, vigiar, cuidar, para não deixar o nosso pensamento não fluir na direção certa, não deixar o nosso pensamento ser dominado por ervas inúteis, a nossa terra, da nossa essência, do nosso pensamento. A enxada que não utilizas cria ferrugem. Enquanto ela está trabalhando na terra, tirando as ervas daninhas, ela também não está, por não estar parada, não está formando a ferrugem na sua superfície, né? Então, o trabalho, uma das leis naturais, a lei do trabalho, né? As flores que não cultivas, nem sempre se repetem. O amigo que não conservas, foge do seu caminho. Então, nós precisamos cuidar do nosso entorno, ampliar a nossa rede de amizades. Fraternidade é uma necessidade para o desenvolvimento do ser humano.
vencer o egoísmo e compartilhar as coisas e cultivar o bem em todos os que estão no nosso entorno, né? As flores que não cultivamos nem sempre se repete. Quando a gente faz o bem retorna até a nós. Quando a gente gera vínculos de amizade, esse é um aspecto que até a medicina convencional tem percebido, que a religiosidade e a espiritualidade do indivíduo gera uma rede social de amplia a capacidade de geração de amigos, né, que vão nos ajudar e nos sustentar nas situações mais difíceis. E se nós não cultivarmos este vínculo de amizades, a gente vai estar muitas vezes sem a presença daqueles que podem nos dar suporte no momento de sofrimento, né? Palavras do Emmanuel. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação, Emmanuel, ainda, que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Olha lá, nós precisamos muitas vezes da medicação na dosagem certa e na indicação adequada, na oportunidade que diz respeito, ou seja, passamos pelas atribulações da vida biológica, pelas desarmonias da saúde orgânica, por situações que nos dizem respeito, para a nossa necessidade, para o aprimoramento da nossa alma. E às vezes a medicação vai nos dar condições de passar de uma forma mais serena por essas dificuldades. Só que se eu não respeitar a dosagem e não respeitar a indicação, não tem como eu ter o benefício que a medicação me traz. Certamente que muitas vezes são necessários vários medicamentos para que eu consiga esse alívio da desarmonia orgânica. Mas ainda bem que há os remédios, que também são instrumentos de Deus nosso Pai, que através de muitos dos seus benfeitores inspiraram muitos cientistas e profissionais a desenvolver esta tecnologia para que a gente pudesse ter aliviado nossa desregulação da pressão, do diabetes, do colesterol, das doenças inflamatórias e tantas outras que são amenizados seu sofrimento pelo desenvolvimento tecnológico das medicações. Ah, mas são muitos remédios. Ainda bem que há os remédios. Tanto é que, pela existência dessa desenvolvimento tecnológico, é que a expectativa de vida do ser humano, em boa parte dos países no mundo, vem aumentando, né? Então, os medicamentos. E aí o Emmanuel fala, assim também é a graça divina, né? Quer dizer, a graça divina é aquela que cuida da semente, fornece a água, cuida da terra, oferece os substratos necessários para o desenvolvimento de cada um de nós na nossa vida material, cumprindo a lei da reprodução, cumprindo a lei da destruição para a regeneração, cumprindo a lei do progresso, fornecendo para nós todos os instrumentos necessários para nós termos condições de passarmos pela experiência da vida encarnada com o necessário para cada um de nós, né? Essa é uma imagem que representa João Evangelista. Tem uma águia representada junta porque considera-se que João Evangelista é aquele que teve a melhor condição de percepção, de visão. A águia tem uma visão bastante acurada, de visão e de percepção de quem é o nosso Mestre Jesus. E o Evangelho de João descreve com muita precisão quem é o nosso Mestre Jesus. E uma das passagens do Evangelho de João, João Evangelista, no capítulo 15, versículo 1 e 2, João nos conta que Jesus, ensinando aos apóstolos, disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Olha aí, Jesus usando o fenômeno na natureza, a videira, né? Usando de exemplo o
Deus nosso Pai como aquele que dá condições para a gente ter a videira plena e saudável. Toda a vara em mim, Jesus falando, todo aquele que estiver conectado com Ele, que não dá fruto, todo aquele que estiver conectado com Jesus, mas não frutificar, não estiver permitindo fluir a seiva que vem de Deus, Ele vai tirar de lá, como faz aquele que cuida da videira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Ele tira aquele que não está produzindo, para que a seiva chegue mais plena àquele que está produzindo. Ou seja, chamar a atenção que fenômenos da natureza podem representar a nossa vida espiritual. A seiva que flui, que está conectada a nosso Mestre Jesus, que está conectado com o lavrador, essa seiva é a energia que vem de Deus nosso Pai. É o amor que chega até nós pelas mãos e pelo cuidado que nosso Mestre Jesus tem para cada um, para com cada um de nós. No livro dos Espíritos, o Prolegômenos, que é, vamos dizer, uma introdução, né, do livro dos Espíritos, ele mostra lá um desenho feito por uma comunicação mediúnica de uma destas varas que está conectado lá à uva. Então, se não, aquela que não estiver produzindo vai perder a condição de estar conectado com Jesus, nosso Mestre. E Jesus, nosso Mestre, é o caminho para essa seiva que vem de Deus, que é o amor, dar condições para que cada um dos frutos frutifiquem com muita qualidade. Né? Então, por isso essa representação. Né? Aí a natureza, fenômenos da natureza, tendo condições de mostrar a natureza humana, a natureza biológica e também a natureza espiritual. Temos que estar conectados com Deus nosso Pai. Temos que fazer desenvolver em nós o reino de Deus, para que a gente possa desenvolver em nós a centelha divina que há em nós. E esse desenvolvimento passará pelas mãos do nosso Mestre Jesus, que foi interpretado, analisado, aprofundado os seus conceitos, amplificado o seu conhecimento pelo trabalho do Kardec, a árvore frondosa que frutificou. Kardec que cumpriu com o Espiritismo a promessa do nosso Mestre Jesus de mandar para nós um Consolador prometido, que teria condições de nos ensinar o que ele ensinou com maior profundidade, ampliar a nossa capacidade de entender. Né? Então, como se diz, Jesus é a porta que nos conduz a Deus. Jesus é aquele que conecta a seiva divina com cada um de nós. Kardec é a chave que abre essa porta. Kardec é aquele que nos deu condições pelo raciocínio, ter fé e confiança de que Ele é o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. E é a Ele que devemos seguir. E que vamos passar por momentos de dificuldade para poder segui-lo, porque Ele exemplificou, né? Como diz no Livro dos Espíritos, Ele é o exemplo a ser seguido, né? É realmente o modelo e o guia. E ele passou por situações bastante difíceis enquanto esteve conosco. Né? Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Né? Então, é a natureza humana, a essência divina que há em cada um de nós. E passaremos pelos processos que a gente vê passar na natureza, nas plantas, nos animais, em tudo que há no universo. É uma lei natural. A lei da reprodução, a lei da destruição, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de amor, justiça e caridade que é a que devemos exercitar para com todos que estão no nosso entorno. Que Jesus os abençoe, os proteja nessa semana. Compartilhe com todos aqueles que você tiver a oportunidade de conversar
a importância de nós conduzirmos a nossa vida amparado neste modelo e guia que é o do nosso Mestre Jesus. Que Jesus os abençoe.